Boa noite, todo mundo. Boa noite, Pessoal Bárbara. Cátedra, pessoal convidado que está aqui pela primeira vez. Esse é um dos projetos da Cátedra que eu coordeno, no caso, ganhei aí de presente da Rebeca. Esse desafio de angariar novos membros ou de espalhar a palavra da Cátedra para fora. Esse projeto, então, chama Diálogos da Cátedra. Ele tem o intuito, então, de mostrar quem são os membros e também trazer outros convidados para discutir os temas aí de inovação e empreendedorismo sustentável. Serão encontros mensais e cada encontro a gente vai ter um convidado novo, geralmente alguém da cátedra e alguém de fora, para ir aumentando a nossa rede. Hoje, então, quem aceitou o desafio foi o professor Ricardo Della Meia, nosso professor honores aí, Antônio Raimundo, que está só na folga, mas a gente chamou ele de novo para trabalhar um pouquinho. E quem vai fazer a mediação dessa conversa vai ser o Ricardo Rutz, também aí profissional do ISAI, entendido dessa área aí de ciência, nosso filósofo, né, Ricardo? E a ideia é fazer um diálogo, gente. Não é uma palestra, não vai ser bloco fechado, então os professores vão conversar sobre ciência e arte e como que essa fusão aí entrega coisas incríveis. E o Ricardo Rutz vai fazer essa mediação, levar perguntas para deixar a coisa mais dinâmica. Quem quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, dá para usar o recurso ali de erguer a mão, né? Ou se quiser, o microfone está aberto também, é só liberar. E a ideia é fazer com que seja bem dinâmico e bem interessante. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Boa noite, pessoal. E Ricardo Rutz, então, quer começar? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra. Boa noite, Ricardo. E principalmente uma honra poder apresentar, né, esse momento e essa conversa entre esses dois gigantes que nós temos. Então, o tema da nossa noite vão ser lições de inovação na fusão entre ciência e a arte. Se nós recorrermos a um autor, que é o Domenico De Masi, na sua obra Criatividade e Grupos Criativos, ele vai nos dizer o seguinte, que, olha, o gênio é formado pela pessoa por duas competências que a pessoa tem. A primeira é idear e a segunda é conseguir executar aquilo que ideou. E na figura de Leonardo da Vinci, com certeza nós encontramos esse gênio, essa figura que conseguiu idear e conseguiu executar aquilo que ideou. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos o Ricardo Della Meia, que se define como um aventureiro por vocação e economista por profissão. Tem em seu currículo diversas viagens e aventuras e experiências profissionais. Dentre elas, a consultoria para pequenos negócios, a mentoria e a docência em diversas disciplinas e instituições. Ele colabora com o ISAI desde a sua fundação e é um entusiasta em estudar temas emergentes da sociedade. É consultor sênior do SEBRAE e se considera um aprendiz permanente. Junto com ele, debatendo com ele, nós temos a figura do professor, nosso querido professor Antônio Raimundo, que é doutor em engenharia da produção, graduado, especialista e mestre em filosofia, já atuou como docente e coordenador em diversos programas pela Fundação Getúlio Vargas, foi diretor de educação do ISAI e atualmente se dedica à docência no programa de pós-graduação em governança e sustentabilidade do ISAI, além do seu projeto pessoal, da sua chácara, que com certeza nesse momento deve ser maravilhoso. E eu também posso dizer que foi um dos melhores chefes que eu já tive. E com a palavra iniciando, o Ricardo Della Meia. Som, Ricardo. Pronto, ok. Alguém tinha mutado o meu microfone. Boa noite mais uma vez. Queria dizer que é uma honra e um privilégio, né, participar desse primeiro encontro do Diálogos da Cátedra de 2021. E ao cumprimentar o Norman, aí eu cumprimento a todos que estão conectados. Seriam muitos nomes a serem citados de amigos e parceiros de tanto tempo, né, que eu colaboro e convivo com essa comunidade do ISAI. Então, dando início à minha participação, aí, já que o Ricardo me franqueou a palavra no começo, né, queria dizer que essa
conversa ela é motivada a partir da leitura de uma obra muito importante, muito significativa, que deve ser de conhecimento de vocês, que é a biografia do Leonardo da Vinci, foi escrita pelo Walter Isaacson, né? Então é uma obra recente e é uma obra que eu recomendo, né? Vocês devem já ter tido algum contato. É um estudo muito completo e muito abrangente sobre a vida do Leonardo da Vinci, o seu legado, principalmente, né? Mas assim, diversos aspectos que permeiam vamos dizer assim, essa figura do Leonardo da Vinci, né? É interessante também que ele, de certa forma, desmistifica o gênio, né? O gênio, como o Ricardo Rutz falou, citando Domenico De Masi, ele não é um dom divino que cai no indivíduo, né? Ele é uma coisa que é formada, ele é um conjunto de coisas que se articulam e resultam em alguma expressividade. Então, eu vou tentar falar na minha leitura, na minha interpretação, motivado pela obra, um pouco de como é que a inovação se manifesta em Leonardo da Vinci, ok? Esse vai ser o meu desafio. Então, eu queria começar dizendo que o Leonardo, obviamente, foi que a gente chama de um polímata. Essa é uma expressão nascida lá com os gregos, no tempo lá de Platão, que significa um indivíduo que domina várias disciplinas, né? E o que eu vou tentar fazer é fazer um paralelo. À medida que o Leonardo se dedicava a mergulhar profundamente nas suas disciplinas, como isso aí se espelhava na sua arte, que na verdade a arte, a pintura, o artista plástico Leonardo, ele se manifestava, a pintura ia espelhando as disciplinas que ele ia adquirindo. E lembrando que cada disciplina que ele se interessava, ele ia a fundo, né? Então, o Leonardo, ele, por exemplo, dissecou, se eu não me equivoco no número, mais de 180 cadáveres, né? Então, ele conhecia a questão da anatomia, inclusive, se a gente olhar num todo, dizem que a contribuição maior do Leonardo seria na anatomia. A questão é que ele não publicava, né? Esse é um dilema aí do pesquisador moderno. Ele se dedicou muito, mas não publicava. Mas teorias dele de como o coração funcionava, né, foram validadas 300 anos depois. Exatamente a teoria que ele formulava. Então, eu vou tentar traçar esse paralelo, como é que ele avançava nas disciplinas e como é que isso se espelha na arte dele. E aí eu vou fazer uso aqui de uma apresentação de telas, de pinturas. Vamos ver se isso aqui vai funcionar no modo online, mas assim é um pouco diferente, porque não é um PPT de slides, é um PPT de pinturas que a gente vai ver agora e eu vou tentar traçar esse paralelo, ok? Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. Ok? Enxergam minha tela aí, por gentileza? Eu não estou tendo retorno. Ok, sim. Tá bom. Então, vamos... Deixa eu ver como é que eu consigo passar o slide aqui. É normal, professor. Só vai passando normal. Igual se estivesse passando. Deixa eu ver, não... Não estou conseguindo... É que quando vai compartilhar, tem uma tela que chama apresentação. Isso. E tem uma outra que é a que tem os botõezinhos lá, as flechinhas. Então, às vezes, tem que diminuir, porque é na outra preta que aparece as duas com as flechinhas que dá para trocar. Se for na dessa tá. geral, então, não vai. Eu vou tentar nessa aqui agora, acho que vai dar certo. Agora, acho que sim. Às vezes é mais fácil até deixar nessa. Agora dá para ampliar essa e... Se você ampliar, vai no modo apresentação. Funciona. Tá, agora foi. Obrigado. Desculpe aí, ó, os atrapalhos. Eu estava, como eu falei, eu estou mais acostumado com o Teams e não estou muito familiarizado com o Zoom, ok?
Então, vamos rapidamente, né, só para ilustrar, ter esse pano de fundo das próprias telas do Leonardo. Essa é uma tela que talvez seja a primeira participação do Leonardo numa obra, né? O Leonardo ele vai para Florença quando tem 16 anos. O pai dele, que é um tabelião, o leva para Florença e o coloca num ateliê do Verrocchio. Naquela época, aí interessante, né? Era uma guilda, né? Uma corporação de ofício. Então tinha em Florença a Rua dos Alfaiates, a Rua dos Artistas e tudo mais, e era normal as famílias, né, colocarem lá os filhos e deixavam morando lá. O Leonardo vai ficar 10 anos no ateliê do Verrocchio, né? E observem aqui que, né, a tela da esquerda é a do Verrocchio e a da direita é uma tela, vamos dizer assim, da época. E o Verrocchio já introduzia e já fazia o Leonardo, de certa forma, praticar a questão da tridimensionalidade no quadro, né? Então, como exercício, o Verrocchio colocava tecidos dobrados, iluminados, e os aprendizes copiavam isso, né? E, na verdade, essa guilda, ela fazia o seguinte: hoje, está vendendo Tobias e o Anjo, o mercado que é isso. Então, ele colocava uma tela lá de modelo, os aprendizes copiavam, e ele só dava uma retocada e vendia isso. Era um business, isso era um negócio, né? E o Leonardo, vamos dizer assim, tem contato aí com as artes plásticas através do estúdio do Verrocchio. Dizem que nessa tela da esquerda, o Leonardo ele pintou um cachorro que está ali mais abaixo no canto esquerdo, e aí se chama a atenção que o cachorro é transparente, né? Isso mostra um pouco da velada, como se diz, né? Da pincelada transparente e leve que o Leonardo vai usar isso durante toda a vida. E do peixe que está pendurado no braço esquerdo, né, do personagem à direita. Mas vejam, do lado direito, uma tela, vamos dizer assim, comum da época, que eram os temas, e já a gente vê uma diferença na tela esquerda, que é essa tridimensionalidade que, na verdade, vai ser uma marca registrada do Renascimento, a capacidade do artista de representar 3 dimensões em 2, né? E isso, lembrando que a gente está saindo do período, né, da Idade Média e está entrando, né, num período que vai ser o Renascimento. Uhum. E, então, há toda uma transição aí em curso. Isso aí tudo vai acontecer em Florença por diversos motivos e tudo mais. Mas, de fato, o que está em jogo aqui é a questão da tridimensionalidade e da luz. E a gente vai lembrar que o Leonardo da Vinci ele é, de certa forma, considerado o pai do chiaro escuro, né? Esse jogo de luz de claro e escuro, e do esfumato, que é a transição das linhas. Não é uma linha, a realidade, como ele falava, não é uma linha abrupta, é uma linha tênue, essa questão do esfumato, né? Isso representa, vamos dizer assim, a realidade melhor do que uma linha absolutamente precisa. Então, essa talvez seja a primeira tela, não é o primeiro desenho do Leonardo, mas é uma participação formal, vamos dizer assim, do Leonardo numa tela do Verrocchio. E aí nós vamos ver o cachorro abaixo à esquerda e o peixe, né, que está pendurado. E se a gente comparar com a tela da direita, ela é já de uma qualidade, de uma expressividade muito maior, né? Então, o Leonardo começa a se manifestar aí como artista plástico, né? Na verdade, tem uma parte muito curiosa do livro, onde se diz que me parece que é um capítulo, diz assim, também sei pintar, porque ele se descreve, ele manda um currículo para um rei, né? Ele sempre tinha um mecenas, ele sempre estava buscando alguém para bancá-lo financeiramente, e ele manda um currículo para um rei, e ele não se autodefine artista plástico, ele se define estrategista, desenho de armas, né? Ele fala um monte de coisa, e só na 12ª linha ele fala, também sei pintar. Então, ele mesmo não se enxergava como artista, mas como muito mais um engenheiro militar em determinado momento do que um artista plástico, ok? Bom, essa tela também já mostra uma participação do Leonardo maior. Ele é convidado pelo Verrocchio, ainda no estúdio do Verrocchio,
para pintar esse anjo que está à esquerda da tela, né? E aí, de uma forma assim curiosa, o autor, o Isaacson, fala assim que parece que o anjo da direita está olhando mais para o anjo da esquerda que do próprio Cristo, né, que está sendo batizado. E a gente vai ver uma tênue, uma sutil diferença daquela questão do esfumato, né? Enquanto o anjo da direita, mais em detalhe aqui na nossa tela, ele tem uma linha bem definida, né? O anjo do Leonardo, ele vai usar o esfumato e mostra uma transição muito mais natural, ele tem uma naturalidade muito maior. Outra característica do Leonardo, os cachos, o cacheado, esse cacheado com o dourado, com a luz, né? E mais uma vez o chiaro escuro se manifestando aqui, não só nas roupas, que já era, vamos dizer assim, a característica que o Verrocchio introduziu ao Leonardo, mas no rosto, né? Na consistência da pele, né? E do rosto do anjo que está aí. Então, a partir de agora, desse momento, o Verrocchio já olha e já vê que ele supera muito mais o Verrocchio, e aí o Leonardo quase que começa uma carreira solo, vamos chamar assim, né? Já há uma transição aí para um trabalho mais solo do Leonardo. Essa tela, a gente vai ver a questão obviamente, da textura do chiaro escuro, do esfumato, do cacheado do cabelo, mas principalmente o que chama a atenção aqui é a luz no cristalino do olho da tela, né? Então, se a gente olhar o olho da esquerda, a gente vê que a luz penetra em vamos dizer assim, em uma coisa densa e transparente, né, que é o cristalino do olho, e volta, é como se fosse a luz retorna, ela é a luz que vem da tela para fora, né? Então, se a gente prestar atenção nos olhos dessa tela, né, a gente vai ver essa questão de como a luz se propaga, se reflete no cristalino do olho. E isso, obviamente, da onde vem? Primeiro, de uma observação muito atenta da natureza. O Leonardo sempre foi fascinado pela natureza e ele tinha uma capacidade de observar as coisas, a natureza e retratar isso de alguma forma, né? Inclusive, tem uma passagem muito curiosa nessa observação da natureza e nas listas que o Leonardo fazia, que era estudar a língua do pica-pau. Ele fazia lista de coisas que ele deveria estudar mais a fundo. E por que a língua do pica-pau? Porque o pica-pau ele tem uma língua que é 3 vezes maior do que o seu bico. E essa língua ela circunda o crânio do pica-pau. Então, por esse motivo, o pica-pau consegue bater tão forte na madeira. E isso chama a atenção do Leonardo e ele faz essas listas aí de coisas que ele tem que pesquisar. Então, essa curiosidade, essa busca de conhecer como as coisas funcionam e, ao observar a natureza, isso é uma constante na forma, no método dele de investigar e também depois de inovar, que a gente vai falar. Então, aqui prestamos atenção também no contexto, na parte de trás da tela, que é a representação da natureza, né? Muito perfeita, muito caprichada, isso diferentemente do que era o padrão da época, tá? Mas aqui, nessa tela, a gente vai ver o quê? Além do chiaro escuro, que já está, de certa forma, incorporado, além do esfumato, a questão de como a luz se decompõe no cristalino do olho e na face, né, da modelo da Ginevra de Bent, 1476. O Leonardo, ele pintou tão somente 20 telas. Tá? Isso é impressionante. E dessas 20, 2 são consideradas as telas mais famosas do mundo, que são a Mona Lisa e a Última Ceia. Então, a gente pode dizer que o aproveitamento dele, né, de 20 telas, tão somente 20 telas pintadas, 2 se transformaram nas telas mais famosas do mundo, né? Isso é uma coisa espetacular.
Vale lembrar também que muitas telas que ele recebia o comissionamento, ele não entregava, ele era procrastinador, tá? E, para se ter uma ideia, essa questão do tempo e do perfeccionismo, a Mona Lisa mesmo começou a ser pintada em 1507, se eu não me engano, e demorou 17 anos. Na verdade, ele morreu com a tela inacabada, né? Ou seja, estava com ele a tela e ele estava há 17 anos pintando a Mona Lisa quando faleceu. Né? Então, são algumas curiosidades aí que permeiam a vida do Leonardo, mas assim, essa questão do número, da produção dele enquanto artista plástico, né, é extremamente reduzida, mas ao mesmo tempo extremamente perfeita e expressiva, né? Aqui a gente vai ver o homem vitruviano, né? Também é outra marca registrada do Leonardo. O Leonardo está associado a essa figura do homem vitruviano. Eu não sei, o Rutz levantou a mão, eu não sei se foi agora ou só agora eu percebi, Rutz, se você queria fazer alguma intervenção. Acabei de levantar, Ricardo. Então tá, por favor. Eu só ia comentar, e até pedir levantar uma questão sobre isso que você comentou anteriormente, e também pedir também a opinião do professor Antônio também sobre isso. De tudo que você falou, eu acho muito interessante o fato que Leonardo, no momento em que ele viveu ali na Renascença, havia já um modo de produção artística, né? Ali, como você comentou, que já tinham ali as guildas de produção, e ele ousou fazer diferente. Ele ousou colocar novos elementos. Tem um elemento aí de coragem. E aí também tem quando você comenta que ele estudava corpos, né? Havia um elemento muito forte de coragem aí, porque pela igreja na época isso era considerado pecado, né? Isso era completamente errado. E aí é muito claro esse elemento de coragem na postura de Leonardo. E eu queria te perguntar e também perguntar a posição do professor Antônio sobre essa relação entre a coragem e a inovação. Então, para inovar, necessariamente nós precisa ser esse ato de coragem, ter esse ato de coragem? Eu vou passar para o professor, já que eu estava falando há muito tempo, eu vou dar a vez para o professor Antônio Raimundo, por gentileza. Está mutado, professor. O professor está... Agora okay. Sim. Pronto, sim. Ricardo, sim. Eu sempre gostei muito de estudar autores de transição. Eu te confesso que quando eu resolvi fazer mestrado na PUC de São Paulo, lá em 1988, eu estava caçando um autor de transição. E me ocorreu, na época, fazer alguma coisa sobre Leonardo da Vinci. O meu orientador da época me dissuadiu. Mas ele não está enquadrado na questão do filósofo e tal. E ele me convenceu que seria interessante fazer um estudo sobre um outro inovador da época chamado Guilherme de Ockham. E a primeira coisa que me encantou sobre Guilherme de Ockham, a minha pergunta sempre foi assim, cara. Como é que um cara que foi criado no ambiente que o Ockham foi criado, que era um ambiente medieval, como é que ele conseguiu ter a coragem de pensar diferente? Naquela época, você sabe que pensar diferente daquilo que estava previsto, né? Pensar diferente daquilo que a igreja admitia como pensamento oficial era muito perigoso. E não só naquela época, né, professor? Continua perigoso hoje em dia, né? Então, o que me encantou no Guilherme de Ockham, e eu acabei fazendo minha dissertação justamente sobre esse camarada, eu me encantei pela ideia, por sorte, por ter participado de seminário, eu sabia o latim, eu traduzi do latim para o português um texto inédito e comentei esse texto, né? Onde justamente a discussão que esse cara fazia era uma discussão diferente da discussão que todo mundo fazia. Por exemplo, o grande nome do status quo na época é um grande pensador chamado Santo Tomás de Aquino. Né? O Rutz conhece muito bem esse homem. Tá? Esse camarada é um ícone do pensamento escolástico. Né? E o Ockham ousou ir contra. Ele ousou ir contra um nome como Tomás de Aquino.
Então, sim, Ricardo, tem que ter muita coragem de fazer isso, e muita convicção, eu imagino, né? Veja só, hoje as pessoas costumam ser mais generosas com quem discorda, né? Discorda, matam também e tal, mas na época era a morte certa, né? O Ockham passou maus momentos, teve que defender muita coisa, mas teve a coragem de colocar uma outra forma de enxergar isso tudo. Na verdade, na época, a disputa era engraçada, era se a coisa era realismo ou era nominalismo. E o Guilherme de Ockham ousou ser nominalista quando todo mundo, a igreja inclusive, era realista. E veja, com isso, o Ockham ganhou, através da história, um título engraçado. O Ockham é chamado assim: este foi o último dos medievais e o primeiro dos modernos. Então, isso acontece com a coragem de quem ousa pensar, né? Eu sempre digo às pessoas, digo, olha, a vantagem de você ser inovador, a vantagem de você inovar, a vantagem de você é o seguinte: você não vai encontrar, sabe aquelas placas comemorativas em entradas de empresa? Sabe aquelas citações nos livros que tratam do assunto? Você não vai encontrar lá o pessoal que fez o que devia fazer. Você vai encontrar lá justamente o pessoal que ousou pensar diferente da linha comum de pensamento. Então, o pessoal que nós mais admiramos não é o pessoal que fez igual, é o pessoal que fez diferente. E o pessoal que fez diferente é gente como Da Vinci, é gente como Ockham e tantos outros modernos que a gente conhece, tá? Você pensar em nomes como o nosso glorioso Musk, tá? O nosso glorioso Jobs e tantas outras pessoas. Pessoas que encaixaram no seu tempo, ousaram pensar diferente, né? Então, sim, cara, a palavra coragem está profundamente associada à nossa capacidade de mudar, né? Então, eu sempre tive uma preocupação quando o pessoal coloca arte ou ciência. Eu digo, cara, menos ou, use menos ou, tente associar, coloque e, né? Porque nós, seres humanos, temos tão poucos recursos para dar certo que você eliminar através do ou é muito arriscado. Então, inclua através do e todos os recursos que você tem. Da Vinci, na minha opinião, foi um grande exemplo disso. Esse camarada, embora ele não se considerasse pintor, esse camarada conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Ele estudava e ele incorporava na sua manifestação o que ele tinha aprendido. Porque é isso que forma uma pessoa, né? Não tem como dissociar o que eu aprendi na minha cabeça e o que eu sinto no coração. É uma pessoa só. Não por acaso, os gregos começaram pensando assim, o velho Aristóteles falou assim, tudo bem, vamos separar a estética da filosofia natural, vamos separar. Agora, separem, mas não afastem. Velho Aristóteles, separem, mas não afastem, porque elas são a mesma coisa, né? Depois o Descartes, mais tarde, chamou isso de dúvida metódica, né? A gente faz isso para estudar, mas não para viver, né? Então é interessante. Me permita um comentário. Quando se fala da coragem, eu acho que realmente é uma característica dele, mas, na verdade, se a gente trouxer características de personalidade, outras aqui, ele tinha uma autoestima invejável, que hoje, na verdade, é um dos grandes pré-requisitos que eu vejo para transitar no mundo contemporâneo. Imagina, ele se dava o direito até de procrastinar, entendeu? E sabe, 17 anos para terminar um quadro. E muito interessado, né? Mas a questão da autoestima, de tudo que eu já li, e gosto muito de estudá-lo, né? Eu gosto muito de arte, essa é uma característica dele. Essa é uma característica. Obrigada. Ok. Obrigado pelos comentários. Assim, Ricardo, também complementando a tua pergunta, né? Nós temos que colocar no contexto que de Florença, né, no começo aí, no final do anos 400, né? Então há um florescimento, né, extraordinário, um capitalismo que está aí brotando, né? Então tudo isso colabora para essa coragem. Então existe uma questão de coragem individual, mas existe também um ambiente efervescente em Florença, né? O capitalismo está começando, vamos dizer assim, você está tendo
um excedente que gera comércio, que gera riqueza, e tem um fato aí que é muito importante, que surge o mecenato, né? O mecenato emerge nesse contexto patrocínio, aí. né, Ricardo? O patrocínio. Então, os fabricantes tecelões, né, de Florença, eles começam a ter dinheiro e, primeiro, que eles precisam de artistas para fazer os tecidos, né? E, ao mesmo tempo, eles precisam ganhar espaço social, né, num feudalismo que está em decadência. Então, aí há uma combinação muito favorável para você ser fora da casinha, né? E Florença, nesse momento, era o lugar onde as coisas aconteciam, né? Então, tem essa questão individual, mas tem um ambiente aí muito favorável. Todos os malucos da Terra, né? Da Terra, de uma forma relativa, da época ali, estavam em Florença. O negócio... Se era maluco, você ia para Florença. E acontecia de tudo lá, né? Depois, os aspectos aí pessoais, tudo está bem descrito no livro. Era uma libertinagem, era uma confusão lá, mas era isso. Com relação a essa questão da autoestima, existem, eu diria que há altos e baixos. Ele é sempre, como, vamos dizer assim, desconstruindo o mito do gênio, né? Ele tem altos e baixos, mas tem uma determinada fase que ele, nos códex, né, que eram os registros que ele fazia nos livros, que milagrosamente chegaram até os nossos anos agora. Quem tem um códex original do Da Vinci é o Steve Jobs, ele comprou esse códex, né? Mas ele falou, eu não entrego nada, o que você fez, que você entregou, né? Isso está escrito nos registros deles, nos códex, né? Mas essa é uma questão bem pontual, a gente pode depois aprofundar, mas é interessante. Um pouco usando a ilustração na tela, né? Então, o Homem Vitruviano é uma marca registrada do Leonardo, porém foi um estudo coletivo que ele fez com outros artistas, e, na verdade, isso é um resgate de autores antigos, do Vitrúvios, daí vem o nome, né? Mas qual é o avanço que tem no Homem Vitruviano do Leonardo? Ele consegue, né, numa figura, juntar a ciência, né, a natureza e o homem. Então, ele cria um ícone que é totalmente oposto à Idade Média, né? Ele cria um novo homem. O homem está no centro e a natureza está decodificada em ciência. Então, assim, é natureza, ciência e homem, né, juntos num ícone só, né? Então, se a gente já, de certa forma, se espanta olhando para essa figura hoje, imaginem na época, né, essa questão da coragem, da inovação e do avanço que isso significa, né? Você criar um ícone que decodifica, junta natureza, ciência e homem numa figura só. Esse é o significado do Homem Vitruviano, né? Ele junta três grandes, vamos chamar, abre aspas, disciplinas sintetizadas num ícone só, né? Essa é a relevância, a riqueza do Homem Vitruviano. Então, Ricardo, posso dar um pitaco? Por favor. O Homem Vitruviano sempre me chamou a atenção pelo seguinte: se você olhar toda a arte anterior à Idade Média, tudo lá são motivos celestiais, religiosos, tudo. A anatomia era proibida, né? Então, tem um outro autor, o Pedro Paulo Rubens, que é da mesma época, que foi o primeiro que tentou, como se diz, retratar a imagem humana na sua plenitude, na sua exuberância, né? Então, na época, havia todo um movimento ligado à própria Renascença, etc., para fazer ressuscitar esse lado humano. O pessoal voltou a beber lá nos clássicos gregos, etc. Isso, etc, tem, né? Muito disso, professor, um resgate aos gregos. Essa é o fio, né, que volta, essa questão de colocar o humano no centro das atenções. Perfeito. Porque a gente está vivendo uma época teocêntrica, né? O Renascimento inaugura uma outra época chamada de antropocêntrica, onde o indivíduo passa a ser o centro, né? Aí dos 1800 vem uma época, vamos chamar assim, sociocêntrica, e da década de 40 e 50 para cá vem uma época materiocêntrica, né? A questão material é que predomina. Então, essas épocas é importante observar também, tá? Qual é a arte que interessa? Qual é a ciência que interessa? Nesse período que começa a surgir valorização do indivíduo, tá? Estamos abrindo uma era. Tanto o Occam como o Da Vinci são considerados na filosofia como precursores do antropocentrismo, na verdade. Ótimo.
Obrigado, professor. Bom, avançando aqui, vamos ver essa obra Dama com Arminho, né? Arminho é esse animal que está no colo da modelo, né? E, mais uma vez, vou chamar a atenção à questão do movimento dos olhos, né? O brilho que tem a luz no cristalino, né? Além disso, o chiaro escuro, o esfumato, então ele vai se aperfeiçoando, né? Mas assim, incluindo, incorporando os conhecimentos que ele vai obtendo estudando as disciplinas. Isso vai começando, vai se espelhando na obra dele, né? Vejam aqui também mais um detalhe da questão dos olhos, né? Como é que o olho acompanha, né? Como é que isso aí vai estar muito na Mona Lisa, né? Que é um olhar que acompanha, você se move e parece que os olhos acompanham o movimento, né? Isso é uma característica do Leonardo, essa questão do olho e depois do sorriso, né? E no sorriso, para ilustrar, o Leonardo vai dissecar cadáveres para ver quais são os nervos e quais são os músculos que compõem o lábio e o sorriso, né? É nesse ponto que se chega de aprofundamento do estudo das disciplinas e assim por diante. Bom, isso aqui é um detalhe de um códex, né, que eram os livros que ele registrava tudo que era conhecimento dele. Então, nesses livros ele escreve coisas pessoais, ele faz o registro das dissecações de cadáver. Vocês podem ver que é de um detalhismo assim extremo, né, que parece que a gente está olhando um livro de anatomia, de um detalhamento extremo. E isso, mais uma vez, vai se refletir na tela, na expressão artística dele. Então, esse é o São Jerônimo no deserto. Percebam a musculatura do pescoço dessa obra, né? E a expressão, e aí nós vamos passar para um outro patamar, que é o que ele chama de o ato e intenção, ou seja, a gente olha para essa tela, que diga-se de passagem, essa aí é uma tela inacabada, tá? E o Leonardo, ele vai ter pelo menos duas, que eu estou lembrado, de duas telas extraordinárias. Ele tem o título de melhores telas inacabadas do mundo também, tá? Além de ter o título das melhores telas, abre aspas, terminadas, né, Mona Lisa e Última Ceia, ele vai ter o título de duas telas inacabadas que são consideradas as melhores do mundo, né? Isso é extraordinário, né? Mas assim, ó, o que eu quero destacar, além da questão da anatomia aplicada, né, à tela, e o Leonardo dizia o seguinte: você tem que começar a desenhar o corpo do esqueleto para fora, né? Primeiro você desenha o esqueleto, depois você faz os órgãos e a pele, e daí você chega, né, como se você tivesse camada, assim, que era uma percepção que poucos ou nenhum artista tinha, né? Ele conseguia ver o corpo de dentro para fora, em função da sua dedicação, principalmente à anatomia, dentre outras disciplinas. Mas aí a gente já pode destacar o quê? O estudo da ótica, né? Primeiro, a observação da natureza. Depois, a ótica, como é que a luz se propaga. Outra coisa que ele gostava muito de estudar, a dinâmica dos fluidos, como é que a água ele ficava horas e horas vendo como é que a água se flui no rio, etc., né? A questão da anatomia, então tudo isso vai se somando e vai se incorporando, vai chegando a uma expressão na arte dele. Mas aqui, ó, o que ele retratava não era só o mote corporale, né, o corpo, mas assim, o ati e mote, que é assim, que é a atitude e o movimento da mente. Então, nessa tela aqui, a gente vai ver a expressão, né, que o modelo ali, o indivíduo tem, que consegue chegar nesse grau, né, de você, além de representar o corpo, né, representa a atitude e o movimento, né? Então, você já começa, esse que eu queria enfatizar, o movimento da mente, o sofrimento, o que ele está sentindo naquele momento. Então, é como se a gente fosse subindo de patamares
de capacidade de representação em uma tela, né? Que não é só um motivo, não é só um corpo, mas é um corpo que tem expressão, que você olha e você vê você deduz o que ele está sentindo nesse momento. Então, são esses patamares que começam a se manifestar, né? Aqui na Última Ceia, né, a gente vai ver essa questão da narrativa psicológica na tela. Por quê? Segundo o Isaacson, ele diz assim, a gente olhando a tela, a gente vai ver que tem uma onda que se propaga, ou seja, quando Cristo fala, né, que tem um traidor e tal, é como se essa informação fosse passando, né, de apóstolo a apóstolo e voltasse. Então, a gente vê que tem uma onda que se propaga com velocidades diferentes. Se a gente observar bem, a gente vai ver que a notícia, né, além de provocar reações diferentes, ela, em um lado, parece que já está tendo um feedback, né? E na outra parece que está indo, né? Eu tenho a impressão, quando eu olho essa tela, que o lado direito a informação já foi e já está voltando, já está num feedback. E o lado esquerdo da tela, ele está ainda indo, né? Parece que a notícia está se propagando ainda à esquerda, enquanto que a direita ela já foi e voltou. E as reações também, né? Se a gente analisar individualmente, né? Outro dia eu estava lendo alguma coisa, essa mão no lado esquerdo ali é uma figura feminina, né, do lado esquerdo, e a mão está fazendo assim, como se estivesse cortando a cabeça, tem toda uma simbologia, uma leitura por trás disso, mas importante aqui, né, essa é uma tela que foi pintada num refeitório de um monastério, né? Então ela tem todo um estudo de perspectiva para quando se entrasse na sala, o ângulo que você enxergava, ela foi toda adaptada, customizada ao ângulo de visão de quem entrava na sala, quem adentrava na sala, certo? Então, ele corrige toda a perspectiva para dar um ângulo de visão alinhado com quem adentrasse na sala e tivesse uma noção determinada de perspectiva. E a outra questão é essa, a narrativa psicológica, ou seja, ao olhar essa tela, a gente vê que tem uma notícia ali que foi, né, e num lado está voltando já um feedback, e no outro lado está indo ainda essa notícia, né? Então, esses são os patamares, né, de expressividade que o Leonardo vai chegando na sua arte, né? Pelo menos essa é um pouco a ideia que o Isaacson passa e que a gente consegue, de certa forma, absorver também. Essa aqui é uma tela, para mim, ela, de certa forma, é tão expressiva quanto a Mona Lisa, né? Então, a gente vai ver o São João Batista. Assim, eu perguntaria que reações te provocam, né? Então, assim, é uma coisa que, quando eu olho essa tela, eu me sinto meio que instigado, é uma coisa que incomoda, né? Que, assim, você é um pecador também, né? Você, né? Você tem teus pecados aí, né? Não pense que você está livre dessa, mas é algo que incomoda, né? Que você não consegue ficar inerte, olhar para essa tela, pelo menos é o sentimento que eu tenho, e não me sentir, de certa forma, incomodado, ameaçado e, obviamente, pensando 500 mil coisas, né? Ao olhar essa tela. Eu vou deixar essa tela aí, Ricardo, e daí você faz algum comentário aí, essa deixa aí, vamos aproveitar para trocar uma ideia. Eu confesso, Ricardo, que essa tela me deixa normalmente um pouco perturbado, por algumas razões, principalmente pelo olhar, né, do João Batista. Me remete a uma sensação tanto quanto perturbadora, mas isso é característica da arte, né? Essa é a beleza da arte. Mas eu queria comentar um pouquinho daquilo que você havia comentado antes, um pouco antes, das obras inacabadas de Leonardo, que Leonardo foi a pessoa caracterizada por ter algumas das melhores obras inacabadas. E quando a gente fala de inovação, uma das frases mais clássicas, mais chavão, é always beta, ou seja, estamos em construção, estamos em desenvolvimento, ou seja, há uma beleza na construção e não exatamente no produto acabado.
Me parece que essa seja uma das reflexões interessantes sobre inovação e sobre a arte e sobre o trabalho do Leonardo. Era mais se pensando nessas obras inacabadas dele, né? Estamos ainda em produção. Isso o Leonardo vai ter, né? Inclusive a Mona Lisa é um exemplo disso, que nunca estava pronto, né? Então sempre tinha algo para agregar, era uma obra sempre em construção, que você falou, né? Então acho que isso é uma coisa bem dos inovadores e dos perfeccionistas, vale dizer, né? Porque muitas dessas telas o próprio Leonardo, na sua autocrítica, dizia que não estava boa ainda, que faltava, né? Até ele morrer, né? Provavelmente a Mona Lisa, se ele vivesse mais 10 anos ou 20 anos, ele certamente teria dado novas pinceladas, né? Então essa seria uma das lições de Leonardo, então, para a inovação. Então, sempre dá para melhorar, né? Essa seria a melhoria. Nessa tela aqui, né? O Isaacson fala, né, que há um tom de espiritual e sensual ao mesmo tempo, né? E ele diz o seguinte, ó, Leonardo conectou o espiritual com o sensual, ao ressaltar a ambiguidade entre o espírito e a carne. Ele deu o próprio significado para a passagem. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Né? Então ele está mostrando que, né, o caminho, né, do divino, mas assim, você está aí nos pecadores, assim, é um pouco isso, né? Claro, aqui, ó, o Kenneth Clark, que é citado aqui no livro, né, ele diz assim: nosso senso de decência mais íntimo se sente ultrajado com essa obra. Eu acho que nós temos mãos levantadas. Eu não sei se foi a Alba ou o John que se levantou primeiro. Bom, não sei se eu levantei primeiro, mas enfim. Só para dar o impacto, né? Quando a imagem apareceu logo, que você fez a provocação, me veio tipo assim, como se estivesse dizendo para mim: ei, você aí, preste atenção. Uhum, ótimo. Foi isso. Mas não tem como ficar inerte, né, Alba? É sempre é um negócio que te incomoda, né? Então, instiga. Você conseguir passar. Se a gente fizer o contraponto, né, Ricardo e professor Antônio, com o feudal, que era aquela coisa chapada, né, que assim, era aquela pintura chapada que você não simplesmente tinha os elementos representados, mas ele não tinha um dinamismo, vamos dizer assim, né? Não tinha nem volume para se expressar. Isso aqui já chega, né? Chega a um patamar que, assim, além de você representar tridimensionalmente, você ainda começa a conversar com quem está observando a tela. Essa é a evolução, né? Essa é o estágio, né? O John queria falar também, estava com a mão levantada, John. Isso é completamente antimedieval, né, Ricardo? Absolutamente. Você chegar nessa capacidade, né, de expressão, é uma coisa notável para um período tão curto, né, de transição aí, observado. Ok, John, vamos lá. Eu queria fazer, na verdade, me surgiu um questionamento na tela anterior, a Santa Ceia. Você mencionou lá a questão da narrativa psicológica que está por trás. E aí eu trazendo isso para os nossos dias de hoje, para essa temática da inovação, eu sinto que é uma percepção minha, que talvez até possa estar equivocada, mas há uma pressão ambiental tremenda para inovar. Né? Há demandas constantes, enfim, necessidades que vão surgindo, então acaba havendo uma pressão ambiental muito forte, né? E uma narrativa psicológica, social para inovar. E inovar com velocidade é justamente o contrário daquilo que o Da Vinci fazia, que era procrastinar. Nos dias de hoje, quem inova não pode procrastinar. Né? Tanto é que ele acelera tanto as suas tomadas de decisões que quando ele erra, até o pessoal da inovação criou um termo que é justamente para justificar
a debandada, né? Ou seja, o cara vai pivotar. Ou seja, ele arriscou, né? Ele acelerou, ele não tinha tempo para procrastinar, mas aí não deu certo, a ideia de repente até era ruim, e ele pivota o negócio dele. Como é que você vê isso? Essa questão dessa narrativa psicológica, e aí a pergunta vai tanto para o professor Antônio quanto para o Delamere, né? Essa questão psicológica, essa pressão por inovação que pode eventualmente induzir ao erro. Ok. John, eu vou responder a tua pergunta, mas isso faz parte das minhas considerações finais lá, tá? Perdão. Não, tá registrado aí. Eu vou pedir licença para comentar no final, responder a tua pergunta, tá bom? Perfeito. Não sei se o professor Antônio quer fazer alguma consideração. Só uma palavrinha, cara. Esse negócio arte e ciência, que é o nosso foco aqui, né? A arte, então, ganhou áreas de objetividade, de meta, planejamento e tal, resultados, né? E a ciência não, né? Tem uma frase famosa, acho que foi o Chico Buarque que falou, vai ser difícil eu ter metas de produzir música, né? Eu não sei quando vai vir a inspiração, né? Então, eu confesso a vocês que eu não sou muito artista, eu nunca tive muito essa veia, tá? Mas eu noto o seguinte, quando a gente sossega, quando a gente fica calmo, quando a gente fica silencioso, quando a gente deixa o turbilhão das necessidades, das metas e objetivos, a tua criatividade aflora. Eu estou falando isso baseado na minha experiência dos últimos 6 meses. Eu descompromissei-me com metas e resultados. É interessante como muita coisa surge na tua cabeça. Então, às vezes eu me lembro muito de uma frase dita por São Francisco de Assis, né? Faça menos coisas, mas faça bem. Faça pouca coisa, mas faça bem. Então, eu fico olhando, às vezes, o Da Vinci, ele fez uma montanha de coisa no tempo. Talvez por isso, Ricardo, ele inacabou tanta coisa, né? Mas o gênio era tanto, assim, a criatividade era tão elevada que mesmo aquilo que é inacabado ficou interessante, né? Essa história toda, né? Sim. Então, eu não sei. Eu acho que esse negócio de acabar, de terminar, de fechar, de entregar, etc., tem que ser repensado, né? Eu tenho certeza de uma coisa hoje em dia. Quanto mais sua alma estiver quieta, tranquila, calma, mais fácil é aflorar o teu lado criativo. Com certeza, isso é verdade. Ok. Muito bom. Bom, eu tô terminando aqui a parte das telas, né? E daí a gente pode dar seguimento. A professora Alba também está com a mão levantada novamente. Isso, em cima do que o professor Raimundo falou sobre a coisa da quietude e do silêncio, né? Eu tenho um quadrinho aqui, não deve dar para ver, mas enfim, eu tenho um quadrinho aqui onde eu tenho várias frases inspiradoras, né? Que eu coloco e vou mudando assim. E a que está selecionada aqui da semana é uma frase de um poeta persa, eu acho, nossa, super antigo, que ele diz assim: a inspiração que procuras já está dentro de ti. Fique em silêncio e escute. Isso aí. Ótimo. Obrigado, Alba. Bom, vamos avançar aqui, já estou terminando essa parte das telas, né? E bom, a gente vai chegar na Mona Lisa, né? E aí tem uma síntese aqui da interpretação da Mona Lisa que eu vou me permitir ler, né? Mais uma vez lembrando que a Mona Lisa ela começou a ser pintada em 1507 e ela vai, na verdade, terminar inacabada pela morte do Leonardo 17 anos depois, né? Então, eu vou me permitir ler um parágrafo aqui do livro que eu acho muito interessante, que dá todo um contexto de leitura dessa obra como síntese da existência humana e da fusão da natureza com o homem. Eu acho que esse é o ponto, né? Vou dar uma lida aqui. Siga com o olhar o padrão sinuoso do rio à direita depois que passa por baixo da ponte. Ele parece correr até se transformar na echarpe de seda sobre o ombro esquerdo da mulher. As dobras da echarpe são retas até chegarem ao peito, quando então começam a girar e torcer suavemente, de uma forma que parece quase a perfeição com os desenhos do fluxo da água feitos por Leonardo.
No lado esquerdo da imagem, a estrada sinuosa serpenteia, como se estivesse prestes a se conectar com o coração de Lisa. No vestido, logo abaixo do decote, o tecido ondula, descendo pelo torso como uma queda d'água. O plano de fundo e as vestimentas têm a mesma variação tonal, reforçando o fato de que a analogia evoluíra para se tornar uma união. Este era o ponto central da filosofia de Leonardo, a reprodução dos padrões da natureza e as relações que eles tinham entre si, desde a escala cósmica até a humana. Mais do que isso, a tela transmite esse senso de união, não apenas através da natureza, como também através do tempo. A paisagem mostra que a Terra e seus filhos foram moldados, esculpidos e alimentados por fluxos, desde as montanhas longínquas e os vales criados, eras atrás até o pescoço pulsante e as correntes internas de uma jovem mãe florentina, passando pelas pontes e estradas criadas ao longo da história da humanidade. Dessa forma, ela foi transformada em um ícone da eternidade. Como Walter Pater escreveu na famosa enxurrada de elogios à Mona Lisa em 1893, é dela a cabeça para onde confluem todos os finais do mundo, uma vida perpétua acumulando 10.000 experiências. Então, essa passagem, ele sugere, né, essa fusão da natureza, do homem e da indagação. Né? Por que indagação? É o sorriso, né? É a expressão do rosto da Mona Lisa, que você, cada vez que você olha, você diz, que diabos ela está pensando? Né? E esse fazer pensar, né? Vamos dizer assim, é a natureza, o homem e a filosofia, né? Ou seja, essa capacidade de fazer pensar, mas que diabos ela está olhando? Ela está olhando para mim, ela está olhando para si mesma, ela está rindo da humanidade, né? E cada vez que você vai olhar, vai ser um pensamento diferente. Né? Então, com isso, Ricardo, eu vou parar a parte aqui da exposição e depois eu só tenho umas últimos slides lá nas considerações finais, assim, para a gente ficar mais ou menos dentro dos nossos parâmetros de tempo aí, tá bom? Eu vou descompartilhar a tela aqui, mas queria muito ouvir, né, a percepção de vocês sobre essa leitura que eu fiz aqui do Isaacson. Bom, Ricardo, muito obrigado pelas suas colocações, né, até aqui. Eu sei que ainda tem uma conclusão ali, né, na frente. Eu preciso depois, eu quero fazer umas considerações finais, então guarda uns minutos aí para mim, aí, ok? Mas assim, na verdade eu tentei fazer essa analogia, né, que à medida que o Leonardo ia se aprofundando nas disciplinas, a arte dele ia subindo de patamar até uma expressividade máxima, né, que seria a Mona Lisa, né? Ou seja, a natureza, o humano e vamos dizer assim, a filosofia, o insight que o sorriso da Mona Lisa te gera cada vez que você olha, né? Que não são reações padrão, ninguém vai dizer assim, não, ela quis dizer, você nunca sabe do que ela está rindo, né? Se ela está rindo de você, se ela está rindo da humanidade, né? Se ela está tirando um sarro, se ela está feliz ou se ela está triste, né? Então, essa capacidade de te fazer pensar que para mim é o ápice, né, da expressão do Leonardo, e depois, bom, vou deixar algumas coisas aí para as considerações finais. Muito bom. Eu acredito que nesse momento, eu sei que a professora Zita ali estava levantando a mão, e eu acredito que mais pessoas têm algumas questões, a gente pode vir trazendo essas questões para enriquecer justamente essa conversa. Perfeito. Bem, boa noite para todos, né? Eu fiquei ouvindo e me deliciando com as suas colocações, o Delameia, dizer que, ao meu olhar, essa perspectiva que você colocou muito bem, e que Leonardo expressa em sua vida, em sua obra, né? Uma visão de conjunto entre natureza, entre ciência, entre todas as perspectivas que passaram pela mente brilhante de um homem que esteve miríades de anos à frente de seu tempo. Né?
É interessante a gente observar que até então ele tinha uma leitura e podia ter essa leitura, que seria essa visão de conjunto, que é o princípio da obra filosófica. À medida em que nós passamos a ter o método científico e a fusão entre as diversas áreas de conhecimento, nós passamos a ter um empobrecimento dessa perspectiva. Um empobrecimento no sentido de que surgem, como diz muito bem Boaventura de Sousa Santos, os ignorantes especializados. E na medida em que essa ignorância especializada aparece, são muitas certezas. E a filosofia não me leva a certezas, a arte não me leva a certezas. O desbravamento da inovação, da possibilidade criativa, não me leva a certezas, me leva muito mais a angústias, a indagações, a perspectivas que talvez o sorriso da Mona Lisa me traga, né? Muito mais eu olho esse sorriso, não talvez no sentido de perguntar do que ela está rindo, mas na perspectiva de que ela demonstra uma infinitude de sensações que ele consegue colocar num rosto de mulher, né? Então, à medida em que a especialização, o método científico fragmenta o conhecimento, nós temos esse empobrecimento dos saberes, na medida em que se especializa a tal ponto que se perde a relação. Dentro dessa questão da filosofia com a arte, a gente pode trazer também um empobrecimento que foi trazido quando se fragmenta a ciência, né, em termos gerais, né, a ciência, a filosofia, a religião e a arte. Esse empobrecimento traz a nós todos, que aqui estamos nesse limiar do século XXI, onde precisamos inovar, precisamos mudar conceitos, precisamos abrir paradigmas que nos permitam um entendimento mais amplo. Eu costumo ver a circularidade do circuito filosófico. Eu venho lá dos pré-socráticos e, no meu conceito de filosofia, sou uma eterna aprendiz, eu entendo que os pré-socráticos tenham sido, talvez, os pensadores que melhor expressaram a realidade que nós estamos vivendo hoje. E nesse ciclo de quase 3.000 anos, ou talvez mais até, de saberes e conhecimentos que a filosofia nos lega, nós estamos novamente hoje com uma grande indagação. Quem é o ser? Do que ele é composto? Ao que ele me leva? Essa é a pergunta filosófica. E na medida em que os pré-socráticos conseguiam verificar isso nos 4 elementos da natureza, nós temos um gênio como o Da Vinci, que me mostra todos esses elementos na obra artística que ele legou à humanidade. É isso. Obrigada, viu, Delamere? Obrigada, senhora. Muito bom. É um grande deixa a insumo senhora depois, tá? Obrigado, Zé. Tá bom. Meu neto de 9 anos está aqui te ouvindo muito. Oh, que honra! Coisas, que honra! Ele está cheio de Fico muito opiniões. feliz. Que ótimo. Muito feliz. Valeu, tá bom. Obrigado. É isso. Bom, Ricardo, eu acho que você que comanda isso. Senão eu continuo aqui, continuo a noite inteira. Eu ia comentar contigo também, Ricardo, no sentido de fazer uma questão até para você, para o professor Antônio também, os demais, no sentido de perguntar desse seu comentário sobre o sorriso, né? O sorriso que inspira o outro a pensar sobre aquilo, né? Aquele sorriso inspirador que levanta a dúvida. E é interessante que me parece muito com um papel realmente de um líder inovador, que é aquele que inspira os outros a pensar diferente. Então, novamente, Leonardo parece que atinge esse espírito, né? Eu queria ouvir o que vocês acham o que vocês pensam a esse respeito. Esse líder inspirador seria um novo Sócrates hoje? Que de uma forma ou outra inspira, não pela resposta, mas pela indagação? Olha, professora Zita... Esse é outro diálogo, tá? Eu diria que estamos carentes de um novo Sócrates. Vamos marcar outro diálogo para tratar esse tema, professora. É muito bem-vindo, viu? Eu gostaria muito. Valeu. O professor está mutado. Uhum. Eu escutei em algum lugar, eu sou muito ruim de lembrar quem falou, sabe? A frase foi mais o seguinte: todo artista é meio confuso. Eu acho que a pessoa queria dizer o seguinte: o artista é o camarada que não tem certezas, né? Mas ele joga.
ele joga com a natureza, ele joga com tudo que está colocado como status quo, coisa assim, né? Então, essa espécie de confusão. Sabe, pessoal, eu confesso de uma coisa. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu tinha 25 anos, eu sou graduado em filosofia, né? Percurso de filósofo. Quando eu tinha 25 anos, eu achava que sabia tudo. Pior que aos 35, eu tinha certeza. Viu? E aos 45, quebrei a cara umas vezes, comecei a achar que tinha umas coisas que eu não sabia. Eu vou ser bem franco com vocês. Depois dos 55, eu não sei porcaria nenhuma. Então, essa figura do eterno aprendiz, eu acho que a figura mais adequada é o que vai unir o cientista, sabe, e o artista, é essa busca pelo que eu não sei. Daí tem uma frase na filosofia que fala o seguinte: aquela parte do mundo que você não conhece sempre vai ser muito maior do que aquela parte que você conhece. Então, essa humildade, essa simplicidade perante a vida, né? Você perder a necessidade de ter razão o tempo todo. Eu acho que isso talvez seja a maior conquista de uma vida hoje em dia, né? Você tem que acertar tudo, saber tudo, resolver tudo. Não precisa, não precisa. Se você pensar no lado mais do religioso da coisa, né? Comece a se comportar como uma criancinha de Deus, sabe como é? Você comece a se colocar na posição mais humilde, você sofre menos, você conquista mais, você realiza mais, né? Porque eu acho que o artista tem o dom, né, de despertar em nós esse lado mais lúdico, por que não dizer infantil? Sabe, tudo que você falou, Delamere, sobre o sorriso da Mona Lisa, que é um assunto discutido, eu sempre ouvi a expressão sorriso enigmático, quer dizer, ninguém sabe muito bem porque ela está sorrindo assim, né? É um mistério. Aceita ou discute? Tá? Como é que o engenheiro vê isso? Como é que o arquiteto vê isso? Né? Como é que o físico vê isso aí? Não sei, sinceramente. Né? Tem físico, tem arquiteto, tem engenheiro, tem isso tudo, negócio tudo. Agora, na minha opinião, tá, o que sintetiza tudo é que aquilo que nós criamos como ocidentais, o Descartes foi o campeão disso, né? Aristóteles começou, Descartes continuou. O negócio, a separação, a dúvida metódica, ela é perigosa. Porque, de repente, essa separação vira verdade. É assim mesmo, não tem nada a ver uma coisa com outra. E não é bem assim. A vida é um pacote só, né? E aí eu resumo. Sabe aquelas frases de para-choque de caminhão que dizem muita coisa? A vida é um mistério para ser vivido e não um problema para ser resolvido. Tá? Então, eu acho que o artista traz muito bem a questão do mistério, sabe? E o cientista, às vezes, ele peca porque ele transforma tudo em problema, né? Precisamos dos dois. Então, seria muito bom que eles conversassem, né? Posso, doutor Antônio? Eu penso que a sua colocação foi extremamente brilhante. E a minha preocupação está não só na questão da ação do artista, superar essa dúvida metódica que me leva a certezas, né? E eu volto aqui ao método científico, né? E eu trago aqui à tona nosso grande mestre Edgar Morin, quando ele vai falar da natureza natural, vai falar de viver a vida a partir da natureza natural. Tive a oportunidade de estar com o Edgar Morin em alguns eventos, e eu penso que, a partir do momento, eu também tive essas fases na minha vida. E hoje, nos meus 70 e alguns, eu nunca, como hoje, tenho tantas dúvidas, angústias e vontade de aprender. Entendeu? E a minha grande preocupação, justamente porque eu estou dentro da área educacional, é que a educação me dá certezas, a educação me dá respostas prontas. O professor é cheio de verdades, ele foi preparado para isso. Da onde que ele sai? Do encastelamento de uma universidade que me formata, que me dá respostas prontas e que me impede de inovar e de ter essa vontade de, às vezes, errar, né? A educação, a nossa educação tem muito, no meu olhar, espero talvez as críticas que venham aí de vocês, eu penso que tanto a educação básica quanto a educação superior, ela tem muito a aprender para melhorar-se a si própria. Bom, pessoal, aproveitando já o gancho da professora Zita, eu sei que eu dei algumas questões, mas nós já passamos do horário, um pouco do horário. Por minha vontade, nós ficaremos aqui discutindo ainda até por mais algumas horas, mas já estamos chegando próximo ao nosso final.
Então, eu vou agradecer a participação de todos e passar a palavra para o professor Ricardo, só fazer as suas considerações ali finais rapidamente e já podemos encaminhar para o encerramento. Tá. Obrigado, Ricardo. Eu acho que eu estou vendo o Plínio com a mão levantada aqui. Plínio, boa noite. Obrigado, Ricardo, porque eu, seguindo o protocolo, eu só levantei a mão, não sinalizei ali. Obrigado pela deferência, Ricardo. É interessante, eu não sei quantos dessa sala aqui são artistas ou pelo menos estudaram a arte, né? Seja música, pintura, seja qual delas forem. Eu gosto muito da arte. E todo artista tem que, em diversos momentos do estudo, entender muito bem da ciência. Na música, você tem uma divisão de partituras. Na fotografia, você tem, sem saber, você tem a proporção áurea, que é algo, assim, incrivelmente descoberto, mas ninguém inventou ela, né? Na pintura, você tem estudo das cores, que depois veio o termo de Pantone. Então, tem a composição, aquele disco de Newton, da composição das cores, que na soma gera o branco. Então, quando a gente fala de um artista, muitas vezes parece que vem do nada aquilo que ele pensou. E eu tive o prazer de, em São Paulo, participar de uma exposição vinda da Europa, exatamente do Da Vinci. E ele, quando a gente pensa no Da Vinci, reporta-se muito mais a Mona Lisa, né? Mas, claro, tem muita outra coisa. Ele era botânico, zoólogo, ele era armamentista, ele era sanitarista. Inclusive, para os professores procurarem a carta do pitch que ele fez com o Duque de Milão, propondo o seu serviço em 1480, quando ele era novato ainda. Você vê aquilo, é uma ode ao pitch hoje das startups, onde ele não diz quem ele é, ele diz o que ele vai fazer. E ao final o Duque pergunta, e quem você é? Daí ele apresenta o currículo. Então, isso é muito legal, porque ali até, Delamé, se puder, nas suas considerações finais, ele dominava uma proporção áurea incrível, que é, inclusive, isso que sacramenta um rosto masculino de um feminino. Não sei se muitos sabem, as proporções áureas, tanto que tem mulheres que têm uma proporção magnífica, homens também, mas a beleza é se dada através da proporção áurea e não da cutis da pele. E muitas das imagens dele, inclusive na Santa Ceia, nessa de São João Batista, você vê a feição feminina mesclada com a masculina. Então não era sem querer, era proposital. Não sei se pela dualidade que ele queria propor, não sei pela dúvida que ele queria propor, ou simplesmente que ele queria imprimir isso. Se você puder, nas suas considerações finais desse cientista que demonstrou tudo através da arte, colocar, eu agradeceria. E obrigado por esclarecer algumas coisas que eu já tinha estudado, mas ficou muito, muito mais em evidência. Obrigado, Ricardo e professor Raimundo. Obrigado, Plínio, pela participação, pelos insights aí. Esse é um assunto infinito, né? Mas é muito pertinente, muito boas as tuas considerações. Vou tentar fazer algum contraponto aí. Tá bom, obrigado. Eu acho que o John está com a mão levantada, daí a gente já tem, de certa forma, tem o Norman também quer falar na sequência, ele levantou a mão. Depois do John. Tá. Eu queria aproveitar, porque quando a gente tem alguém com um peso de uma professora Zita aqui, a gente tem que aproveitar as coisas também. A professora Zita levantou a questão da fragmentação, né, que vem do método científico, né? E aí eu queria fazer uma analogia entre a ciência e a arte, muito rápida aqui. Se a gente olhar o nosso processo de educação, né, quando você está no ensino fundamental, você estuda ciências. Quando você vai na graduação, você vai estudar um pedaço da ciência, você vai fazer biologia. Aí você vai para um mestrado, você vai estudar reptilianos. Percebe? Então você vai fragmentando, e aí você acaba virando o doutor em unha de jacaré. Né? Ou seja, você vai fragmentando. Então a ciência, ela busca uma explicação extremamente fragmentada. E eu tenho a sensação de que a arte tem como grande missão manter a universalidade do conhecimento. Porque a arte não respeita essas fronteiras fragmentadas da ciência, e eu acho que ela funciona como uma cola da sociedade. Por isso a dependência que nós, como sociedade, temos da visão do artista, dessa visão de unicidade de diversas coisas, de diversos conhecimentos distintos, e mistura isso num caldeirão com sentimentos, né, para criar algo diferente. Né? Só aproveitando, quando o professor Raimundo levantou aí a questão de que a paz
te dá a possibilidade de criar, né? Te amplia. Eu também tenho uma veia artística, eu escrevo e pinto, e tem uma outra coisa que também me ajuda no processo criativo, que é o sofrimento. As pessoas buscam respostas quando elas estão muito bem ou quando elas estão com muito sofrimento, que elas precisam achar alternativas. E aí também a arte entra como essa grande cola, né, da nossa conexão com o mundo e da nossa conexão conosco mesmo, né? É só isso. Ótimo. Obrigado, John. Excelente. O Norman tinha levantado a mão também. Eu posso dizer para vocês que eu me senti cutucado, né? Por várias razões. Eu sou arquiteto, né? E durante 2 anos tive que estudar a história da arte, né? Então foi um período de larga investigação, né, na minha vida como um todo. E aí eu me descobri como um artista fotógrafo. E foi tão interessante isso, porque eu só não conseguia evoluir mais, porque a fotografia era muito caro para mim, né? E aí aconteceu um esquema interessante, porque eu resolvi, com as fotos que eu tinha, com os recursos financeiros que eu tinha, eu resolvi fazer uma exposição lá na faculdade. E, por uma surpresa muito grande minha, um diretor da Kodak, que estava lá em Porto Alegre, quis me conhecer e resolveu bancar a fotografia, né, como um processo de investigação muito interessante, que eu passei longo tempo da minha vida, porque eu comecei a viajar de uma forma mais intensa e me debrucei no esquema da fotografia durante bons tempos. E daí veio a minha mudança para Curitiba, com um campo de atuação totalmente diferente, né? E comecei a desenvolver várias ações, mas sempre com Eu gostei muito quando o Antônio coloca, né, a questão da atividade artística com a coincidência de momentos de paz, né? Eu achei muito interessante isso, porque foi assim, para mim não foi paz, foi uma paz, essa pacificação foi meio fabricada, forçada, não foi fabricada, foi forçada. E essa atividade forçada me levou a uma dinâmica completamente diferente, que eu agora me debrucei sobre a arte e me tornei um artista, um escultor de pedras. Então foi um negócio interessante, que eu comecei a descobrir a arte através de pedras brancas. E tenho hoje aqui no meu recanto rural aqui, que o Antônio conhece bem, 31 esculturas e meus netos vêm contando e detalhando, tal. 31 esculturas feitas com pedras. Pedras coladas sobre pedras, e isso formam 500 formas completamente diferentes e que me trazem uma satisfação muito grande, muito grande. E isso cria momentos que me resgatam lá atrás, meu tempo de estudar a história da arte, meus tempos de fotografia, comecei a redescobrir a fotografia na hora da escultura das pedras brancas. Então, isso, para mim, criou uma nova dinâmica, né? E que eu sinto muito, muito, muito forte o que o Antônio coloca, né, nesses momentos de paz, porque a tendência, eu sempre fui um executivo muito dinâmico, e agora eu estou acabando com esse dinamismo e descobrindo que, para resgatar o veio artístico, não dá para ter... São conflitos. Você ser dinâmico na sua atividade profissional, né, e, na realidade, procurar desenvolver
né, todo esse sentimento artístico, mas eu só estou colocando isso porque o Antônio, com a simplicidade irritante que ele me provoca, eu tive que abrir e rebater isso, né, porque é a pura verdade e eu admiro ele demais por essa simplicidade que me incomoda muito. E ele sabe disso. Obrigado. Parabéns. Obrigado, aí. Obrigado. Parabéns. Vocês aí deram um show para nós. Sensacional. Norma, eu Bom, acho que Ricardo, artístico mesmo é fazer um canteiro de alface para não comer, né? É só para ficar olhando. Lembra as fotos que eu te mando das minhas plantas aqui? Eu tô com uma dó assim, de colher aquelas mexericas, rapaz. Aquelas mexericas tão lindas. Eu fico olhando todo dia aquelas mexericas. Ainda não vou comer, não. Mas é muito bom, muito bom. Muito bem, Antônio. Ricardo, está com você a palavra. Bom, professor Ricardo, se quiser seguir para suas considerações finais, daí a gente já segue para o encerramento. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, eu vou tentar fazer essa conexão de muitas coisas que a gente falou aqui com a questão da inovação, né? Ou seja, e assim, a primeira consideração é que o que gera uma capacidade de inovação, uma fronteira de inovação, é exatamente a capacidade de você fazer analogias entre disciplinas. Tá? Então, por exemplo, quando o Leonardo ele estuda, ele disseca cadáveres e ele formula, desenha uma aorta do coração, e ao mesmo tempo ele sabe a dinâmica dos fluidos, tá? Ele formula uma explicação de como funciona a válvula do coração, que vai ser ratificada, vai ser validada 300 anos depois. Tá? Então, a primeira questão a ser considerada como um insumo, fazendo essa correlação, né, da arte, da ciência e da inovação nesse momento, é a capacidade de você fazer analogias ao conhecer, ao dominar diversas disciplinas, você consegue, surge, né, emerge uma capacidade de fazer analogias da disciplina X com a disciplina Y com a disciplina Z. Né? Isso é uma fronteira de inovação ou um insumo para inovação extremamente importante. Tá? A outra coisa que não se resume a isso, né? O Leonardo ele tinha um método para fazer isso também. Ele tinha um método mais empírico e depois ele formulava a teoria, né? Um pouco essa era a abordagem que depois foi, de certa forma, reconhecido como também um método científico há alguns anos ou séculos para frente, né? E a outra, uma motivação que o Leonardo tinha é uma capacidade incansável, de uma curiosidade infinita de buscar as coisas e de fuçar coisas, né? E como eu falei, ele usava muito essas listas, o que eu tenho que estudar, né? Então, ele via a natureza como um fluxo só, né? Ele tinha uma capacidade de olhar um fenômeno da natureza e reproduzir isso, né? Num desenho, numa máquina, numa forma de representar isso, né? E ao ter essa vontade instigante, infinita, né? Ele conseguia fazer essas analogias e isso virava, vamos dizer assim, uma fronteira de inovação. Eu tentaria resumir hoje, sem querer ser definitivo nem grosseiro, né? O que a gente tenta fazer hoje com a inovação aberta, né? Eu faço a analogia que eu faço agora, né? É que o Da Vinci era um inovador, ele usava a inovação aberta, mas para um indivíduo só fazia isso. Ele tinha essa capacidade de ter N abordagens, né, num indivíduo só, e fazia uma espécie de uma inovação aberta, que são diferentes vieses de análise do problema que eu estou resolvendo, da inovação que eu quero gerar. Né? Não sei se eu fui feliz nessa analogia, mas era assim, ele é um inovador aberto de um homem só, né? pela condição de polímata que ele tinha. Né? Isso aí, vou tentar resumir nisso.
Mas, assim, antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu até anotei isso, insights que eu tive aqui, que ajudam a gente formular essa conexão, né, da forma de trabalho do Leonardo com a inovação especificamente, né? A fonte da inovação, né, a autoria própria. Abre aspas, verdade não está no ponto, na linha claramente definida e delineada. A verdade está no sfumato e no atmote mentale, as atitudes e os movimentos da mente. Parte disso são os olhos de quem vê e o seu repertório. Uhum. A outra parte está na expressão do artista. Essas duas partes se conectam e cada vez que se conectam irão gerar uma, abre aspas, verdade diferente. Assim é a natureza humana, incerta, obtusa, enviesada, interpretativa. É justamente nesta zona, entre aspas, que a inovação floresce. Novas interpretações, novos vieses que advêm da interação entre o artista e o observador, que, abre aspas, se permite criar e imaginar, ainda que em um espectro de fantasia num primeiro momento, como matéria-prima de fundamental importância para que a disrupção se manifeste, floresça. Tá? Então, assim, é justamente o fato de você ter esse esfumato que te deixa a dúvida, que deixa o enigma, que te produz os insights para a inovação. Não na linha precisa, né? Não na linha, no ponto exato, mas na dúvida, na zona de esfumato, né? Que o Leonardo nos proporciona aqui e consegue fazer quebrar essa disciplinaridade, né? Ao fazer analogias absolutamente inéditas, né, para um determinado fenômeno, para um determinado fato, né? E para finalizar, eu só queria usar um último slide aqui, que eu vou compartilhar uma experiência muito pessoal, que é a seguinte. Só um minuto aqui. Os últimos slides. Aqui. Eu tive a oportunidade... Opa, não é... Só um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente a Mona Lisa 2 vezes na minha vida, né? E na última vez, que já faz um tempo também, né? Eu tive o seguinte insight, né? Vou compartilhar com vocês, né? Mal suspeitam os turistas desavisados do que estão a observar. Comentam sobre o tamanho do quadro e da multidão em torno. Pobres enxergam, mas não veem. Postam fotos, mas não entendem. Desperdiçam a oportunidade de tomar contato com a tradução do artista, do que significa ser humano, o próprio artista e o gênero, do que é sua quintessência, ambiguidades e não certezas, ali naquela tela sintetizados. Obrigado, Mona Lisa. Não sou mais a mesma pessoa depois de te encontrar. Reflexões de uma visita ao Louvre, em 10/9/2001. Obrigado, pessoal. Bravíssimo, Ricardo. Bravíssimo. Muito bem. Bom, eu, em nome de toda a cátedra, agradeço profundamente a presença de todos vocês. Gostaria de pedir que acompanhem as publicações e os materiais que saem da cátedra nas nossas redes sociais. E uma boa noite a todos. Muito bem. Um grande abraço. Parabéns Prazer aí em vê-los todos. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço para todos. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado, Antônio. Tchau, Rebeca. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, Tornormo. Tchau, Plínio. Tchau, pessoal.